Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar da Santos Brasil, a operadora de portos. Então a gente tem a empresa com operação de 3 portos, né? Primeiramente o Tecon Santos, que é no Porto de Santos, responsável aí por 54% do faturamento líquido da empresa, então disparada a maior operação que a empresa tem. No Porto de Santos, esse o Tecon Santos tem um market share aí de 35,8% do total operado ali. Então, com isso, ela é a segunda maior, muito próximo da que tem a maior market share. Na sequência, a gente tem Vila Conde, no Pará, na região norte, onde ela tem 100% da operação, e Imbituba, que é na região sul, em Santa Catarina, onde ela tem 3,3% da operação, é uma operação bem menor. Além disso, no Porto de Santos ela tem o terminal de veículos, que tem aí uma importância considerável aí na operação. Primeiramente eu quero dividir essa análise em duas etapas. Primeiramente eu queria falar dos números, e aí a gente passar por aquela etapa financeira e operacional da empresa, e depois falar do que eu vejo como potencial, que eu descobri enquanto eu estava analisando a empresa mais a fundo e a questão de logística e de como ela opera, né? Então, primeiramente, a gente vê os números aí. Então, no quarto trimestre, a gente vê uma margem EBITDA apertada, tá? Ela teve essa margem EBITDA caindo para 7,6%. Quando a gente fala margem EBITDA, a gente está falando daquela margem EBITDA pro forma, que é a que dá para fazer a comparação. De qualquer forma, eu acho que qualquer uma das duas margens daria para ter uma noção aí comparativa. A diferença entre a Proforma e o EBITDA normal ali é que no Proforma a gente tem como comparar com o passado, porque eles adotaram novas metodologias contábeis, e essas metodologias agora consideram o arrendamento dos portos, ou seja, o pagamento que eles fazem para a utilização daquele espaço, como despesa financeira. E se a gente pensar EBITDA, a gente pensa ali Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, e nesse ponto, quando a gente tem interest ali, a despesa financeira não entra. Então a gente vê que o EBITDA deles agora passa a ser bem maior, porque ele desconsidera como despesa operacional e considera como despesa financeira esse arrendamento. Então a gente pode ver que isso daí já dá uma diferença gigantesca entre o EBITDA e o EBITDA pro forma, que é o comparativo. De qualquer forma, esse EBITDA pro forma está apertado, bateu ali 7,6% de margem, não é a pior margem do mundo, mas é uma margem complicada. A gente, para chegar nesse número, a gente teve aí um efeito da redução de importações. Isso porque as importações levam aí, são geralmente agendadas e marcadas, as ordens são dadas 60 a 100 dias antes da carga chegar ali. Então, se a gente pensar 60 a 100 dias, a gente estava ali na proximidade da eleição. Então, isso complicou bastante, né? Você tem aquela insegurança, uma oscilação cambial muito forte. Então, isso reduziu bastante a importação. Além disso, a empresa incorreu aí num aumento de custo operacional que parece ser pontual deste momento, da situação econômica que o Brasil vive, dessa tensão toda. Então, não é algo que é preocupante, é algo que é mais pontual desse momento. A gente viu também o terminal de veículos ter uma redução muito grande na quantidade, 12,4% ali, né, de queda no faturamento, mas isso não foi tão... Isso não afetou o EBITDA negativamente, ao contrário, o EBITDA teve um crescimento de 40%, isso por causa do mix de veículos, que acabou sendo maior em veículos pesados e acabou que tem uma margem consideravelmente maior na operação, né? Então, essa acabou um negativo tendo um offset aí do positivo. De qualquer forma, é algo que a gente poderia olhar com preocupação, né? Quando a gente olha a empresa ano a ano, nos últimos 4 anos, a gente vê que a empresa aguentou a crise. A gente vê isso pelo lucro líquido, pelo EBITDA pro forma, pelo faturamento líquido e pela dívida líquida EBITDA, que é a alavancagem, né? Então a gente vê ali que eles fazem um movimento quase uma parábola, com a boca para cima, né? A gente vê que ele tem a queda aí durante o período de crise e agora começando a querer subir, tanto em lucro líquido quanto EBITDA, quanto faturamento líquido. E nesse período ainda assim conseguiu dar uma melhorada ali na dívida líquida e EBITDA, ficando caixa líquido positivo, o que garante para a gente aí uma tranquilidade no curto prazo, de que a empresa não vai sofrer nenhum apuro e vai aguentar aí essa possível pressão nas margens, né? Além disso,
a gente vê o fluxo de caixa operacional em queda, mas ainda assim forte, então não vejo como algo muito preocupante. E o pool de acionistas, né, o grupo de acionistas da empresa é um grupo forte, isso é positivo. Vamos agora então para a parte que eu achei interessante, né, que é mais conceitual do que efetivamente numérica da empresa. Né? A gente vê uma empresa que, tirando toda essa questão da baixa que ela teve operacional, é uma empresa que opera, que trabalha com operação de portos. Né? E a gente vê ali, se a gente olhar para a operação, e eu vou botar aqui a imagem, a gente vê ali que quando ela está recebendo importação, ela fica com a mercadoria, o container cheio de importações armazenado ali, e isso daí gera justamente um ganho operacional para ela, o custo do armazenamento, a logística de operar, de trabalhar com aquele container, e isso daí é justamente o que fortalece bastante a receita operacional da empresa e a receita líquida da empresa. E tendo isso em vista, a gente vê que as operações agora, nesse momento que a gente passou recente, passaram por algumas questões. Uma delas é que grande parte a gente teve um aumento de 18,6% do transbordo. E aí eu explico o que é o transbordo. E essa é a parte da operação que vale a pena entender, assim, justamente para entender como operar a empresa. Né? Quando a empresa recebe os containers nos portos, alguns deles ficam, e aí passam por ali, e aí justamente são esses daí de importação que geram o ganho. Alguns deles passam para transbordo, que é justamente essa operação onde chega de um longo curso, né, que é a mercadoria que chega do exterior pro Brasil, e o que a empresa faz é simplesmente pegar aquele container e passar para um outro barco de menor porte, ou um outro barco que seja mais apropriado, para simplesmente fazer um translado para um outro porto ou para um outro ponto de chegada. E isso daí para ela gera menos ganho. A gente pode ver quando a gente olha ali o número de containers que é operado por cais, armazenagem e logística, e a gente vê o faturamento líquido que esses containers, que essa operação gera. Quando a gente faz ele comparativo, a gente vê que quando ele passa pelo cais apenas, quando ele faz essa operação de transbordo, não fica ali, ou então é a operação que é de exportação, né? Como a gente viu antes ali, quando você importa, ele para no armazém e aí sim espera o dwell time, que é justamente esse tempo onde ele tem para ser liberado, que hoje em dia está rodando ali na faixa dos 13 dias e meio, para daí sim ser liberado, isso daí de tudo gera ganho para a empresa. Quando é exportação, ele passa pelo processo aduaneiro antes de entrar no porto, então quando ele entra no porto ele já tem uma operação ali muito curta para já ser mandado embora, o que justamente gera menos ganho. Então quando a gente tem ou exportação ou esse transbordo, que só passa por ali pela operação do cais e vai embora, a gente perde esse ganho operacional. Quando a gente olha ali o custo disso, fica ali o operacional de passar pelo cais por container dá ali uns R$330 de receita líquida para a empresa. O armazenagem já dá aí uns R$2.360 para a empresa por container. E quando a gente vê ali o logística, que é justamente esse de armazenagem, a operação que ele dá de custo ali de movimento e por aí vai, dá R$4.250 por container de receita líquida para a empresa. Então a gente vê claramente que quanto mais o container é trabalhado, eles chamam isso de handling, que é justamente o de lidar com o container, mais a empresa ganha. E o que a gente está vendo vindo por aí? A gente está vendo uma possível abertura comercial e econômica no Brasil. Essa abertura comercial e econômica, que eu tenho comentado inclusive quando eu falo das operações industriais aqui no Brasil que podem vir a ser pressionadas por entrada de mercadoria internacional, nesse caso seria positivo. Por quê? Porque geraria justamente um aumento. Se você começa a reduzir tributo de importação e começa a facilitar a entrada de mercadoria internacional no Brasil, esses portos justamente serão beneficiados com maior quantidade de importação. Essa maior quantidade de importação vai fazer com que eles tenham mais coisa ali para fazer esse handling e justamente melhorar essa margem e justamente tirar um maior proveito da operação que está chegando por esse porto. Tendo isso em vista, esse fluxo vai aumentando com a abertura comercial, vai gerar um volume forte de containers chegando no Brasil, que deve inclusive melhorar mais ainda, porque deve aumentar esse dwell time, que é justamente esse tempo de espera que o container com importação tem para ser liberado
para fora da região aduaneira. Então, esse aumento de tempo pela maior quantidade de containers deve gerar maior ganho ainda, porque é mais tempo que aquele container fica ali gerando taxa de armazenagem e logística que a empresa cobra do cliente, né? Tendo isso em vista, a empresa pode vir a aproveitar um ganho de margem muito forte com a melhoria econômica do Brasil e com a abertura comercial do Brasil, que a gente está para ver. Já tem aí um monte de medida em vista, inclusive pelo Paulo Guedes. Então isso deve vir logo. Se você pensar, pô, mas a empresa vai ter condições de operar tudo isso? A empresa hoje em dia, no Porto de Santos, por exemplo, operou em 2018 com 72% da capacidade comercial, então tem bastante capacidade ociosa aí. Então isso eu vejo como muito positivo. É um ponto aí justamente para a gente olhar para a empresa e ver aí, pô, tem um horizonte super positivo para andar. Além disso, durante a teleconferência, a galera da gerência da empresa comentou as oportunidades no norte, especialmente para transporte de minério e de commodities em geral. Então, assim, é possível que eles venham a fazer maiores investimentos lá e justamente tentar uma expansão naquela operação do norte. E aí a gente está falando da Vila Conde. Além disso, a gente tem uma expansão que deve começar no primeiro trimestre de 2019 agora, do Tecon Santos, sempre muito preocupado em fazer aquilo de uma forma que não cause nenhum problema jurídico. Eles falaram isso na teleconferência. E para quem tem uma carteira que está posicionada em empresas que têm caráter industrial e que podem ser prejudicadas por uma possível abertura comercial, isso daqui acabaria funcionando como justamente um hedge dessa operação. Por quê? Porque à medida que tem abertura comercial e a importação entra mais fácil aqui, essas empresas que têm caráter industrial acabam tendo a margem apertada pela entrada de competição e, ao mesmo tempo, você tem o offset, ou seja, você tem o positivo, o hedge da operação, com a Santos Brasil ganhando com a entrada de produtos, com a entrada de importação. Então, eu acho que a empresa está num momento super positivo, eu não tenho posição comprada nela. Nesse momento, como vocês sabem, eu estou com o portfólio já cheio, batendo nos 90%, e aqueles 10% é para o Apocalipse, os 10% que sobra como cash. Então, eu não tenho, nesse momento, como entrar na empresa, mas o que a gente vê é que na divulgação do resultado ela estava em 4,20 por ação, e a gente vê ela hoje a 3,67, então o resultado acabou dando aí, o resultado mais a questão da previdência e por aí vai, acabou dando aí um desconto de aproximadamente 12% no papel, o que eu vejo como muito positivo. Acho que vale a pena, é um momento bom para justamente dar aquela bicada e começar a ter alguma exposição a esse setor, que é um setor que deve se aproveitar bastante da situação de abertura econômica e dessa situação toda de reforma da Previdência, reforma tributária, redução de tributação com relação à importação e por aí vai, incluindo o aquecimento no Brasil. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe e até amanhã.